Ó, eu vou fazer um vídeo aqui e não saia dele, porque provavelmente ele é o mais importante ou um dos mais importantes que eu já fiz, tá? E por que ele é um dos mais importantes? Porque eu vou mostrar pra você, eu vou desenhar pra você a insanidade que nós estamos vivendo hoje, ao mesmo tempo que eu não vejo ninguém se importar. Eu vou, antes de começar esse vídeo, fazer uma fábula, contar uma fábula. Uma vez, um filhote de elefante foi preso em cativeiro pelo dono de um circo. E esse elefante pequenininho foi amarrado a um toco de madeira. E o elefantinho, durante muitos anos, tentou arrancar aquele toco, mas, porque ainda não tinha força suficiente, não conseguia. Num determinado tempo, esse elefante ficou gigantesco. Chegou na sua idade adulta e continuou amarrado no toco e só saía quando o seu dono o tirava de lá. E aí as pessoas ao redor se perguntavam: pô, por que um elefante desse tamanho não dá um puxão aí com a perna e não arranca o toco? Porque no consciente dele, no subconsciente dele, na cabeça desse elefante, por mais que ele tivesse força para fazer isso perante aos que o enxergavam, na cabeça dele ele não era mais capaz. Na cabeça dele ele não conseguia. Então ele acreditava que aquele toquinho era intransponível para ele. Por que eu fiz essa analogia introduzindo aí ao assunto? Porque ele tem a ver com o momento que a gente está vivendo. Hoje nós não vivemos mais em uma democracia. Hoje a gente não vive mais num estado onde você pode ter opinião. Eu não sei se vocês estão vendo o que vem acontecendo aí e com as determinações aí do grande Supremo do nosso judiciário, querendo proibir, né? E principalmente ameaçar de prender as pessoas por crime de opinião. Você sabia que nesse exato momento que eu estou conversando com vocês, existem pessoas presas por opinião e exiladas? Vocês sabiam que nesse exato momento milhões de pessoas estão sob julgo de apenas um que não foi eleito por ninguém? Apenas um que acha que pode ou não fazer. Até esse vídeo que eu estou gravando, dependendo, pode ser um ataque à democracia na cabeça desse cidadão, tá? E por que eu falei da fábula do elefante? Porque nós somos os elefantinhos lá, tá? A gente está vendo essas coisas acontecer e ninguém está se manifestando, sabe por quê? Com aquela velha frase isenta: não é comigo, não sou eu que estou sendo afetado. Mas pode ter certeza que o fato de você não se manifestar significa que em algum tempo, pode ter certeza, alguém vai ser ferido da sua família, alguém vai sofrer isso. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Porque quando você se cala nesse exato momento e deixa essas coisas se perpetuarem, que já está acontecendo, com aquela frase isenta de que eu não preciso falar nada porque não é comigo, para mim tá tudo bem, vai estourar em você algum dia. A história do mundo mostra que em algum momento isso vai estourar em você. E eu quero mostrar um pouquinho da insanidade que a gente está vivendo nesse país, principalmente, né, através do que vem acontecendo entre Elon Musk e o nosso grande Supremo, que eu não vou mencionar o nome dele, mas vocês sabem de quem eu estou falando, tá? E se vocês acham que essa briga que o Elon Musk está travando é por grana, assistam, por favor, a entrevista dele com Jordan Peterson. E vocês vão ver que a batalha que esse cara está travando nada tem a ver com dinheiro, porque a gente fica escutando, né? Mas o cara vai perder dinheiro, o cara não está com fim de dinheiro, não. Ele perdeu um filho para a cultura woke e para o progressismo. Assistam a entrevista desse cara no YouTube com Jordan Peterson e vocês vão ver que a luta é muito maior. E por que eu estou falando isso? Olha a insanidade que a gente vive, né? Um juiz, ele simplesmente decretou que a rede social X ela tivesse um representante aqui no Brasil, porque ela precisa ser responsabilizada por perfis que atentem à democracia. Só que a minha pergunta, a pergunta que eu faço é justamente essa: o que é um ataque antidemocrático?
O que é um ataque à democracia? Alguma liderança política sofreu algum atentado violento? Foi cometido algum crime contra essas pessoas? Alguém pegou armas e tentou destruir algum local público? Algum local onde existam governantes? Ou um ataque à democracia que essa pessoa resolveu achar que é um crime de opinião quando eu tenho uma opinião contrária ou não concordo com o governo vigente ou com as suas decisões? Porque para ele isso é um ataque à democracia. É um crime de opinião, então quer dizer que eu não posso mais ter opinião própria, eu não posso achar errado algo, eu não posso concordar com algo. Eu vou tentar desenhar para vocês. Imagina um juiz, simplesmente corintiano roxo, que um dia define que não pode mais falar mal daquele time pelos outros torcedores de outros times. E se você fizer isso, você vai ser punido por crime de opinião, porque seria um ataque a ele, porque ele tem um amor por esse time. Então essa é uma pergunta que eu faço desenhando para vocês a seguinte questão: vocês não estão nem aí? Vocês não se importam com o que estão acontecendo? E esse mesmo juiz que quer proibir, né, perfis com opiniões contrárias ao que ele acredita, está forçando a rede social onde hospeda essas páginas a responsabilizar o proprietário por isso. Só que engraçado, eu não vejo nenhum perfil de pensamento ideológico contrário ser punido. E olha que eu vejo muita atrocidade nas redes sociais. E a questão é, olha só a insanidade que a gente vive. Esse juiz, ele resolveu não só punir esses perfis, e o dono da rede social disse que não vai fazer, porque para ele a direito de opinião, você ter um local livre para opiniões é muito importante. E aí eu volto a falar, se vocês não assistiram o documentário dele, a entrevista que ele fez com o Jordan Peterson, vocês não vão entender o que eu estou falando, ou ficar pensando que é só pela grana. Esse cara não está fazendo por dinheiro, assistam essa entrevista. E aí esse cara fala, eu não vou restringir esses perfis porque você quer, juiz, e eles vão ter direito de falar o que eles desejam desde que não seja cometido nenhum crime. Mas o crime para esse juiz é só o fato de essa pessoa ter uma opinião contrária. E aí ele pune financeiramente, ele acha que punindo financeiramente um homem mais rico do mundo vai surtir algum efeito. E quando esse cara percebe que isso não aconteceu, o que ele faz? Ele vai em outra empresa do grupo, né? Tentar responder criminalmente a essas responsáveis por essa empresa para poder valer a sua decisão. Quem nomeou esse cara presidente ou líder supremo do país? Quem nomeou essa pessoa para definir o que pode ser falado ou não? Eu cresci ouvindo muito sobre a ditadura militar, o quanto foi atroz o período de ditadura militar. E a minha pergunta para você do outro lado é, qual é a diferença do que a gente viveu lá atrás do que a gente está vivendo hoje? Alguém sabe alguma diferença? Porque para mim não é nenhuma. E se você acredita que você vive num país democrático hoje, mostra o quanto você é um alienado. E aí olha o outro nível de insanidade aqui para não me estender muito. Esse mesmo juiz, utilizando a rede social que ele deseja punir, olha só o absurdo, o juiz usando a rede social que ele pretende cercear, reclama nessa rede social sobre o não cumprimento de multas. Olha o absurdo. O cara quer simplesmente cercear o direito de opiniões das pessoas em uma rede social, que ele usa a rede social. Tá vendo a megalomania que existe na cabeça desse cidadão? Então, se você do outro lado não está enxergando tudo isso, mostra o grau de alienação que você está vivendo. Para o dono das redes sociais, ele não está nem aí com grana. A batalha dele não é dinheiro. É o direito de liberdade de opinião. E no dia que eu conseguir entender o que é um ataque à democracia sem ser cometido nenhum crime contra essas pessoas, né? Porque não está sendo cometido crime contra nenhum político, não está sendo cometido crime contra nenhuma instituição governamental. O crime na cabeça desse cara é simplesmente o fato de você ter uma opinião contrária. E aí qual é a diferença de uma ditadura? Ela pode ser imposta de várias maneiras.
Qual é a diferença da ditadura militar? Alguém sabe? Então abra um olho para o que a gente está vivendo, e se você não se incomoda com isso, é sinal que você virou o elefante no tronco de madeira. Né? Abre a mente, porque a batalha não é minha, não é sua, não é só de poucas pessoas que ainda têm coragem de falar o que pensa. É muito maior. E você deveria, pelo menos, se indignar com uma situação dessa. E se você não faz isso hoje, se você não está fazendo isso hoje, é sinal que tem alguma coisa muito errada. E aí, quando for tarde demais, você não vai poder falar nada referente a isso, tá? O grau de insanidade é tão grande que esse Supremo quer fechar uma rede social utilizando essa rede social. Ele usa o serviço que ele quer controlar. E o pior, como ele não conseguiu, ele está forçando outras pessoas que não têm nada a ver com isso, outras empresas usando a justificativa que é do mesmo grupo empresarial. A minha pergunta para você do outro lado é: aonde está escrito na Constituição que as pessoas não podem ter opinião? Se alguém souber, me responde.